Bom dia pai, bom dia também para você aluno. Antes da nossa apresentação, eu quero fazer uma breve oração com vocês, certo? Senhor Deus maravilhoso Pai, somos gratos a Ti pela vida, pela saúde, somos gratos também a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossos familiares. Continue nos protegendo. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Turma, olha só, nós vamos aqui trabalhar, dar continuidade, do assunto do capítulo 3, onde nós falamos aí da Primeira República, modernização, exclusão e revoltas. No processo de modernização, nós vimos alguns pontos importantes, que contribuíram para o processo de modernização do nosso país, sendo que nesse processo de modernização ele excluiu alguns grupos como os indígenas, excluiu também aqueles que, os ex-escravos, as famílias pobres, que foram retiradas de certos lugares e foram mandados para a periferia. Nós vimos também algumas dessas revoltas, sobre a Canudos, sobre a vacina, contestado, chibata, mas aqui eu quero apresentar para vocês, o cangaço, banditismo no sertão nordestino do século XX. Mas, professor, me diz uma coisa, o que foi o cangaço? Tá? Cangaço foram homens, que andavam armados e em bandos pelo sertão nordestino, tá? Nas primeiras décadas do século XX. É interessante você entender que o cangaço ele já vem desde o século XIX, tá certo? Século XX ele vai estar no seu auge, ele vai ganhar destaque, tá bom? Logo nós vamos ver que Antônio Silvino, tá bom? Antônio Silvino, Cristino da Silva Cleto, que ficou conhecido como Corisco, se destacaram como líderes. Mas quem vai se destacar ainda mais, nós temos aqui então Virgolino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, tá bom? Nós vamos observar que dentre esses três líderes, quem vai se destacar é Lampião. Logo, o movimento do cangaço ficou conhecido, realmente marcado em todo o Brasil, ficou conhecido em todo o Brasil por conta da intensidade de crimes que foram extremamente cruéis e violentos em toda a região do Nordeste do país. Praticavam crimes, sequestros, roubavam, tá certo? Então, essas práticas fizeram com que eles ficassem conhecidos por todo o território brasileiro, principalmente na região Nordeste do país, tá? Muitas pessoas temiam esse grupo, tinham medo desse grupo. Então, a gente entende que uma das principais características, do cangaço, dos cangaceiros, era a prática da violência, tá bom? Logo, nós temos aqui algumas características. Os cangaceiros eram formados principalmente por indivíduos de baixa renda, ou seja, porque viviam nas péssimas condições, péssimas condições de vida. Então esses grupos, essas pessoas eram excluídos, ou seja, mas quando eles iam para o movimento, fazer parte desses grupos, eles eram bem recebidos, tá certo? Logo recebiam funções. E que funções eram essas? Praticar a violência, tá bom? Eram chamados de nômades. Por que nômades? Nômades é uma palavra que vai surgir na pré-história, uma das principais características, características dos primeiros grupos humanos, grupos que não tinham moradia fixa, grupos que não têm lugar fixo, E os cangaceiros, eles não tinham lugar fixo, eles ficavam vagando de uma cidade para outra, tá? Onde eles pediam ajuda às pessoas, E ali recebiam esse tratamento. Só que algumas se negavam a ajudar. Logo, quando essas se negavam a ajudar, sofriam então violência pelo grupo, tá bom? Logo, nós vamos observar que os cangaceiros, eles usavam chapéus, roupas de couro. Sabe por quê? Porque eles andavam pela caatinga, que é típico do sertão nordestino. Então, essas roupas, como vocês podem observar, essas roupas protegiam, o cangaceiro de se machucar nos espinhos, tá certo? Então, ela dava proteção, tá certo? Aos cangaceiros que
né, andavam por essa região, né, andavam pela caatinga, tá, para se proteger dos espinhos, tá certo? Logo nós temos aqui os volantes. Quem são esses volantes, professor? Nós temos aqui os volantes que eram policiais, tá bom, do sertão nordestino, que combatiam, né, as tropas de Lampião, porque cometiam crimes, né, violência, então eles tinham que frear, tá bom? Logo, os volantes, os policiais, eles conseguiram capturar, tá bom, Lampião em 1938, tá bom? Fizeram então uma força-tarefa, um esquema, uma estratégia para poder então prender, tá bom? Lampião. Logo, esses policiais, eles cercaram uma fazenda chamada de Angicos, que fica no estado de Sergipe. No estado de Sergipe. Logo, trocaram tiros. E aí nós vamos observar que cerca de 40 cangaceiros conseguiram fugir, menos 11, tá? Esses 11 foram mortos, inclusive nós temos aqui, dentre esses 11, Lampião e Maria Bonita, né? Sua esposa. Logo, nós vamos ver que os policiais praticaram também da violência. Por quê, professor? Porque eles cortaram a cabeça desses 11, né? Levaram para Salvador e lá, né, colocaram exposto no Museu Nina Rodrigues, tá bom? Essas cabeças foram expostas no Museu Nina Rodrigues, para depois ser sepultados, tá bom? Logo depois nós vimos que eles fizeram isso, os policiais fizeram isso, para que pudesse servir de exemplo para os outros que ainda queriam fazer parte desse cangaço, né? Ou seja, deveria pensar numa ou duas vezes, né, para não ter o mesmo destino desses 11, né? Então, aí nós temos então uma dessas práticas. Logo, quando Lampião morreu, né, quem vai querer vingar a sua morte? Nós vamos ver que vai ser Corisco, né? Nós falamos desse líder lá no início. Só que ele foi morto em 1940, tá bom? Logo então o movimento começou a entrar em declínio, se desfazer, né, enfraquecer. E muitos desses cangaceiros foram para outras cidades. Alguns foram presos, cumpriram penas. Quando, né, foram soltos, eles então foram também para outras cidades, colocando em prática a atividade agrícola para a sua sobrevivência, certo? Logo, nós temos aqui o que nós vamos chamar de o cangaceiro imaginário, né? Por que o cangaceiro imaginário, professor? Porque nós temos aqui o seguinte, o cangaceiro imaginário, ele não desapareceu do imaginário popular, né? Ou seja, o cangaceiro, ele assumiu uma figura de quê? Uma figura heróica, de defensor dos fracos, né? Uma espécie de quê? De Robin Hood, ou seja, ele roubava dos ricos para dar a quem? Aos pobres. Mas de fato isso nunca aconteceu. Por quê? Porque ele praticava violência com qualquer grupo social, né? Logo, nós vamos ver que assim, né, através desse imaginário popular, foi então pintado pela literatura de cordel, né? Esse grupo dos cangaceiros, e virou tema para o cinema nacional. Tá certo? Valeu! Até a próxima!